Essa palavra vai falar a respeito de um jovem que insensatamente ele tomou uma decisão. E deste jovem eu quero trazer para você três coisas que aconteceu na vida dele. Foram três quedas. Esse jovem passou por três quedas. A primeira queda desse jovem foi quando ele se sentiu autossuficiente. Ele caiu na autossuficiência. Esse jovem tinha tudo. E ele resolveu achar que poderia caminhar e andar e fazer tudo conforme o que ele desejava no coração. E então ele chega até o pai dele e fala: pai, eu quero a minha herança. Eu quero sair daqui, eu quero viver a minha vida, eu quero conhecer coisas novas, eu quero encontrar novas pessoas, eu quero viver o que eu ainda não vivi. E é interessante que quando ele pede a herança para o pai dele, é como se ele estivesse dizendo assim para o pai: pai, eu preciso da minha herança. Mas só recebe a herança depois que alguém morre. Então, enquanto o pai não morre, ninguém recebe herança. Então, quando ele chega diante do pai, ele cai tanto na autossuficiência que ele diz assim: eu não preciso mais do Senhor, porque eu sou autossuficiente. Então, para mim, é como se o Senhor já tivesse morrido, eu quero a minha parte. E às vezes nós caímos nessa autossuficiência de nós mesmos, achando que nós não precisamos de Deus, não dependemos de Deus, não temos Deus em nossa vida e não precisamos dele para mais nada. Caímos na autossuficiência de que eu consigo ganhar meu próprio dinheiro, eu consigo construir a minha própria família, eu consigo caminhar para os lugares aonde eu quiser, ir para onde eu quiser, fazer o que eu quiser, sem Deus. E caímos na nossa autossuficiência. O pai, obviamente, de tão amoroso que é e conhecendo o filho, ele diz: tá bom, tá aqui a sua herança, pega e vai viver como que você quer. E não é diferente conosco. Quando nós decidimos caminhar pelas nossas próprias pernas, Deus, ele permite a gente caminhar com as nossas próprias pernas. Deus, ele permite a gente ir aonde a gente quer ir. Ele permite a gente fazer aquilo que a gente quer fazer. Só que nós não conseguimos fugir da consequência das nossas escolhas. Disso nós não conseguimos fugir. Então, quando ele sai, ele pega a sua herança, ele sai, ele vai para uma terra muito longe. Chegando lá, ele começa a gastar todo o seu dinheiro. Ele gasta, quem sabe, em baladas, com mulheres, com vícios, com situações inusitadas. Ele começa a gastar todo o seu dinheiro. Até que chega um momento que o dinheiro acaba. É ou não é? Sim. E aí, quando acaba o dinheiro, acabam os amigos. Verdade. Você já não passou por isso? Verdade. Quando acaba o dinheiro, os amigos somem. Quando acaba o dinheiro, aqueles que falam, tô contigo, não dá mais. Quando acaba o dinheiro, aqueles que estão com vocês, já eram. Vão viver outros lugares, outras vidas e deixam a gente abandonado. Foi neste momento, já sem dinheiro, sem lugar para morar, aonde viver, que ele sofre agora a sua segunda queda. A segunda queda do pródigo é quando ele cai em si mesmo. Ele cai em si mesmo e ele começa a meditar. Meu Deus, eu estava na casa do meu pai. Lá eu tinha pão, lá eu tinha água, lá eu tinha segurança, lá eu tinha um lugar para dormir, lá eu tinha comida. Agora onde eu estou? Que lugar é esse que eu estou? Como eu vim parar aqui? E ele começa a meditar sobre a vida dele. E às vezes a gente faz isso. Nós muitas das vezes caímos na nossa autossuficiência, sofremos o tombo dela e ficamos pensando: meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu tomei essa escolha? Por que eu fui para tal lugar? Por que eu aceitei o convite de tal pessoa? E nós caímos nessa autossuficiência, nessa queda de si mesmo. E ele começa a meditar sobre a vida dele. E é tão grande o sofrimento dele que o único lugar que ele consegue um emprego é para cuidar de porco. E mandam ele cuidar de porco. Só que nem comida para ele tinha. A única coisa que ele tinha de comida era a comida dos porcos. A Bíblia vai dizer que ele tinha tanta fome, mas tanta fome, que ele desejava as bolotas dos porcos, comer aquelas bolotas, comer a lavagem praticamente dita dos porcos. Era aquilo que ele desejava. De tanta fome que ele estava sentindo, tão sozinho que ele estava. E às vezes as nossas decisões nos fazem sentir assim, sozinhos, abandonados, sem alimento, sem ninguém. Talvez você chegou aqui nessa madrugada, vamos dizer assim, nessa manhã, se sentindo sozinho, se sentindo solitário por causa de situações que vocês próprios tomaram. E ele cai em si mesmo. Ele diz: eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso, quem sabe, acordar às 4 da manhã e encontrar uma turma bacana para ver se eu consigo voltar para casa. Eu preciso de ajuda. Só que o pródigo não tinha ajuda. Ele não tinha ninguém, ele estava sozinho. Você tem, eu tenho. Nós estamos aqui nessa manhã, realmente que é para um ajudar o outro, não um julgar o outro, mas um ajudar o outro. Fala, Deus. Cair em si mesmo, eu tenho certeza que você já caiu em si mesmo porque você está aqui nessa manhã.
Eu tenho certeza que você já refletiu sobre a sua vida e por isso você está aqui nessa manhã como um passo de quem quer mudar a sua vida. Cair em si mesmo faz parte de nós. A diferença é que depois que o pródigo começou a pensar sobre tudo aquilo que ele havia feito de errado, ele tomou uma decisão. A Bíblia vai dizer que ele, levantando-se, foi para a casa do seu pai. O que eu quero dizer com você? Apenas você ficar pensando nas bobagens que a gente faz e não tomar nenhuma atitude não vai resolver. Enquanto a gente só ficar lamentando, não vai resolver. Enquanto eu ficar chorando, enquanto eu ficar reclamando, enquanto eu ficar achando justificativa para todas as coisas, nada vai resolver. As coisas só vão resolver depois que você tomar uma atitude de levantar e ir. De levantar e sair do seu lugar e ir para o lugar aonde você nunca deveria ter saído, que é a casa do Pai. Então, depois de refletir, ele levantou e ele foi. Ele refletiu e disse assim: eu vou voltar para a casa do meu pai, ainda que meu pai me coloque como um dos trabalhadores. Eu já pedi herança, então eu não tenho mais direito a nada. Se ele me pôr como um dos trabalhadores, para mim já está tudo bem. E levantando-se, diz a Bíblia, ele foi para a casa do seu pai. E é interessante que quando ele chega lá, ainda de longe, acontece a terceira e última queda, que é quando ele cai nos braços do pai. Aleluia. O mais legal dessa história é que quando ele está lá longe para voltar, a primeira pessoa que enxerga o pai, que enxerga o filho, perdão, é o pai. A primeira pessoa que vê ele chegando é o pai. Sabe o que significa? Que o pai está o tempo todo esperando a nossa volta. Ele está o tempo todo esperando as nossas ações e nossas atitudes. E o mais interessante, ele se adianta para que ninguém o veja primeiro e o julgue. Ele se adianta para que o outro filho que ficou em casa não venha reclamar, para que os trabalhadores que estavam na casa do pai não venham olhar e falar assim: olha lá o filho rebelde, olha lá o filho que saiu e gastou tudo, olha lá o irmão, olha lá o fulano, olha lá o ciclano. Não, o pai está lá esperando, olhando para o horizonte, aguardando o momento em que o filho aparece lá no fundo. E a Bíblia diz que o pai vai de encontro a ele, e o pai o recebe e o abraça. E neste momento ele cai nos braços do Pai. O que eu quero dizer para você nessa manhã, e eu já encerro a minha oportunidade, é que o nosso Deus está em todos os momentos de braços abertos para te perdoar, de braços abertos para te receber, de braços abertos para restituir a tua saúde, a tua casa, a tua família, o teu trabalho e tudo aquilo que você perdeu por causa das escolhas que você fez. O Pai está de braços abertos para te receber. Ele não te julga. Ele tem misericórdia, Ele te abraça. Desde que nós temos o coração contrito, o coração aberto e arrependido, o Pai nos abraça verdadeiramente. Então, meus irmãos, eu encerro dizendo para cada um de vocês: podemos cair, faz parte de nós. Tomamos decisões erradas, nós fazemos muitas coisas ruins, mas o nosso Pai sempre estará pronto para nos perdoar e nos receber de volta. Então, nesta manhã, que você possa correr, não simplesmente em volta do taquaral, mas literalmente, corra para os braços. Aleluia! Glória a Deus! Amém.